Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tivemos uma grande novidade envolvendo o Felipe Coutinho. Existe sim a possibilidade dele ser jogador do Vasco. Vamos entender essa história. Também vamos falar aqui das situações do atacante Lelê e também do volante Gabriel Neves. Tivemos aí novidades. Também vamos falar de um desfalque que o Vasco terá para o jogo de terça-feira contra o Nova Iguaçu e quem será o substituto desse jogador e muito mais, cara. Jogador deixando o Vasco indo para os Estados Unidos. Mas antes já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as novidades, notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu na próxima terça-feira. O jogo será às 9h10 da noite aqui em Brasília, né? Esse jogo será fora de casa, já que o mando de campo é do Nova Iguaçu. O Vasco terá um desfalque para essa partida. O volante Rodrigo, que foi o substituto aí do Zé Gabriel no último jogo, está fora dessa partida. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante aí do Resende e está suspenso. A expectativa é de que o volante De Luca atue aí como titular nessa próxima partida contra o Nova Iguaçu. A gente tem uma grande expectativa que o Vasco vença também esse adversário para se aproximar aí dos líderes da competição. O Vasco que soma 8 pontos, ainda tem um jogo a menos, né? Vai enfrentar o Botafogo naquele clássico que foi adiado. E a gente espera que o Vasco consiga essa boa vitória aí para emplacar em uma sequência de bons resultados, né? O Vasco que perdeu para o Volta Redonda no início da semana passada, no meio da semana conseguiu aí uma boa vitória, uma vitória maravilhosa, né, cara? Uma goleada 5-0 em cima do Resende. E agora já vai iniciar a semana na terça-feira contra o Nova Iguaçu. A gente espera que o Vasco consiga fazer bons jogos e que os nossos jogadores contratados consigam se entrosar o quanto antes, esse time pegar a liga o mais rápido possível para iniciar o Campeonato Brasileiro voando, né? Ainda precisa de reforço, a gente espera que o Vasco contrate mais jogadores. Deixe aí nos comentários o que você espera para o jogo contra o Nova Iguaçu. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo com o Ivan, o Mito Rodrigues, a zaga com o Miranda, também o Léo Pelé. A gente não sabe se o Robson Bambu terá condição de jogo, né? Ele que sentiu uma lesão no jogo contra o Volta Redonda, foi cortado do jogo contra o Resende e entrou o Miranda aí como titular. Na lateral esquerda, Lucas Piton, que tá voando, tá jogando muita bola. A gente espera que o garoto continue evoluindo a cada dia. No meio campo, o volante De Luca. Também podemos ter a volta do Zé Gabriel, né, cara? O Zé Gabriel muito possivelmente deverá ficar no banco de reservas. Ele que sequer foi relacionado para a partida do Vasco contra o Resende, jogando muito mal, né, cara? Péssimo jogador que o Vasco tem no seu elenco. A gente espera que o Vasco contrate urgentemente um primeiro volante. Fechando o meio campo, Jair, ótima contratação também. Mais à frente, Alex Teixeira ou Nenê. A gente não sabe se o Nenê vai ter condição completa de jogo aí, né? Se ele vai entrar em campo nos minutos iniciais ou se sequer ele vai ser relacionado para a partida contra o Nova Iguaçu. O ataque possivelmente será Gabriel Peck, Figueiredo e também Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai jogar contra o Nova Iguaçu na próxima terça-feira aqui em Brasília. Bom, pessoal, o Vasco está a um passo aí de negociar o volante Juninho com o Orlando City. O jogador já é aguardado para se apresentar no clube dos Estados Unidos nessa próxima semana. O jogador que só atuou em 2 partidas nessa temporada com a camisa do Vasco será emprestado ao Orlando City. Mas ele vai para o clube norte-americano com a opção de compra, né? Caso eles queiram contratar o jogador em definitivo. Vale ressaltar que, a princípio, o jogador vai integrar o time B do Orlando City. Achei que o Vasco fez um péssimo negócio, visando aí, talvez, se for reaproveitar o jogador no futuro. Na minha opinião, poderia ter emprestado ele até mesmo para algum clube da Série B, que com certeza é mais competitivo, muito mais competitivo do que, por exemplo, jogar no Orlando B, né, cara? Um time que joga campeonatos inferiores à MLS, que é o campeonato principal dos Estados Unidos. Na minha opinião, se realmente o jogador não for utilizado pelo time principal do Orlando City, foi um péssimo negócio para o Vasco, porque realmente, apesar de ter tido vários problemas extra-campo, jogando no Vasco, ele merecia jogar pelo menos uma outra Série B, algum outro time. Teria vaga no Sport, Guarani, muitos desses times aí poderia ser interessante para o Juninho atuar, evoluir também como pessoa, né? Vivendo em outro clube, longe do Vasco, seria interessante para ele. Mas jogar no Orlando City B, eu acho bem complicado, né, cara? Até mesmo na transmissão, os jogos atrás do Campeonato Carioca, o Juninho Pernambucano ficou bem receoso quanto a essa transferência do jogador para o time norte-americano, né? Felizmente são os negócios que o Vasco está fazendo. Vamos ver se vai dar certo isso aí e quem sabe o jogador vá realmente jogar no time principal, mostre que tem talento para ficar lá no Orlando City. O Vasco lucre uma boa grana aí com a venda do jogador futuramente. Deixe aí nos comentários o que você acha da saída do Juninho, que está a um passo de ir para o Orlando City. Pode jogar no time B, lá do time norte-americano.
Bom, uns saindo e outros podendo chegar no Vasco, né, cara? Vamos falar do mercado da bola, né? O Vasco precisando contratar alguns reforços. Ontem o Vasco teria informado que não negocia a contratação do volante Gabriel Neves do São Paulo. À noite surgiu informações de que o Vasco teria formalizado uma proposta ao São Paulo por empréstimo do jogador. Porém, ontem o Vasco teria informado que não há nenhuma negociação com o jogador. Prontamente o Vasco desmentiu essa informação. E logicamente a gente entende que o jogador está totalmente descartado e não será reforço do Vasco. O Vasco segue interessado ainda no atacante Lelê. O Vasco teria uma prioridade para contratar o jogador por empréstimo. Porém, existem clubes da Europa interessados no jogador, caso ele não seja vendido para um clube do exterior. O Vasco surge aí como a primeira opção do atleta e também do seu clube, né, cara? O Itaboraí, que detém os direitos do atacante de 25 anos, tem uma boa relação aí com a diretoria do Vasco e vamos ver se vai haver algum negócio aí ao término do Campeonato Carioca. O jogador despertou interesse de alguns clubes europeus, entre eles o Tel Dinamo de Kiev, da Ucrânia, está interessado na contratação do atacante, que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Com certeza o jogador vem chamando a atenção do mercado pelos gols que vem fazendo e também pela qualidade que vem mostrando nesse Cariocão. Vamos torcer para que o Vasco consiga fechar essa contratação. Na minha opinião, é um bom reforço para compor o elenco do Vasco, já que não temos hoje um reserva do Pedro Raul, né? Temos somente o Pedro Raul como centroavante. O Ignaldo não é aquele centroavantezão nível Pedro Raul, não é aquele jogador goleador nato, que ele é fixo ali dentro da área, né? O Vasco precisa de ter um desses, cara, um jogador matador ali que faz os gols pro nosso time, né? Caso o Pedro Raul tenha algum tipo de lesão, alguma coisa que impossibilite ele de entrar em campo, o Vasco precisa ter peças de reposição à altura, né? Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do atacante Lelê, que pode, quem sabe, ser reforço do Vasco. Bom, pessoal, e para fechar aí a grande notícia, né, velho? O Felipe Coutinho pode estar cogitando voltar ao futebol brasileiro e o Vasco tem a preferência aí do jogador para essa possível volta. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, ele disse que se o Vasco chegar junto e igualar a proposta salarial do Corinthians, o Corinthians já fez uma proposta aí para contratar o jogador, ele será atleta do Vasco. A preferência do Felipe Coutinho, caso venha para o Brasil, é jogar no Vasco. Ele ouviu isso de outras pessoas ligadas ao ex-jogador do Vasco, que está atualmente no Aston Villa. Jogador que está sendo pouquíssimo aproveitado na Europa, né, cara? Na minha opinião, o Felipe Coutinho tem que voltar sim e jogar no Vasco. Ele já ganhou muita grana, né, cara? A transferência dele do Liverpool pro Barcelona, eu acredito que naquela época ele fez o pé de meia até do tataraneto dele, cara. Porque realmente foi muita grana que ele ganhou naquela transação ali. O Liverpool lucrou muita grana, o Felipe Coutinho ganhou muito dinheiro, porque o salário do jogador foi lá no céu. Só quem não ganhou foi o Barcelona, porque o jogador não rendeu dentro de campo e foi emprestado a outros clubes, como o Bayern de Munique, por exemplo, e no primeiro momento ao Aston Villa. Na segunda temporada, jogando no clube inglês, ele vem muito mal nessa temporada, né, cara, de 2022-2023. Tem o seu nome extremamente ligado ao Corinthians e também ao próprio Vasco, caso ele deixe a Europa, né? A gente não sabe se o Felipe Coutinho tem um desejo de voltar ao Brasil nesse momento, mas segundo essas informações, o Corinthians hoje estaria um passo à frente do Vasco porque já fez proposta. O Vasco ainda não buscou informações do jogador, não fez uma proposta. A diretoria do Vasco, até o momento, não demonstrou interesse na contratação do jogador. Vamos aguardar aí ver se vai ter algum tipo de negócio. Eu acho que depende muito mais do Felipe Coutinho do que do próprio Vasco. Se ele falar, eu quero voltar para o Brasil e no Brasil eu só jogo no Vasco, ele será jogador do Vasco. Por isso que eu falo que só depende dele. Como eu falei, o cara já tem muita grana, não vejo sentido ele jogar com a camisa do Corinthians ao invés de vir jogar no Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade aí do Felipe Coutinho ser jogador do Vasco. Ainda precisa fazer uma proposta aí ao jogador para ver se ele vai aceitar e ser nosso novo camisa 10 aí nessa temporada de 2023. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês aí. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço e é nóis.